Olá, leitores, como vai? Tudo bem? Bom estar aqui para falar de livros. E hoje eu venho falar aqui mais uma vez dessa obra muito interessante de Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, A Arte de Ter Razão, 38 Estratagemas, mas para comparar, para fazer um paralelo, para que nós possamos comparar com um outro pensador que eu li recentemente, aqui o Danilo H. Gomes. É um poder chamado persuasão. 18 técnicas para persuadir qualquer pessoa. Danilo H. Gomes. Interessante, né? Enquanto aqui nós temos um filósofo de um tamanho histórico, um conteúdo, um arcabouço intelectual de extremo nível, né? E está na história, é o Schopenhauer, esse alemão. Nós temos essa grata leitura aqui e poder conhecer um pensador brasileiro que é o Danilo Gomes. Ele nasceu em 1992, enquanto o Arthur Schopenhauer nasceu em 1788. Schopenhauer publicou sua principal obra em 1818. A principal obra dele é em 1918, mas essa obra aqui, 38 Estratagemas, é de outra época da vida dele. E o Danilo Gomes, podemos ver aí que é uma pessoa aí do início que sua vida intelectual se dá já aí, certamente aí a partir dos anos 10 desse milênio, desse século, né? E para mim foi muito interessante fazer a leitura dessas duas obras, tanto uma obra tão densa, tão analítica como os 38 estratagemas do Schopenhauer, né? E depois você lê essa obra aqui do Schopenhauer, você sai com uma capacidade intelectual bem mais afinada, bem mais potente para você tratar, para você tecer sua argumentação, né? Tese, antítese, síntese, esse esquema não seja do Schopenhauer, é mais ligado ao Fichte, e de certo modo foi ligado a Hegel, mas não é de Hegel, pode ser mais creditado a outro alemão, não é esses alemães aqui, o Fichte, né? Mas o Schopenhauer, ele traz mais, o Schopenhauer que foi assim quase ali um rival ali do Hegel, né? Menos famoso que o Hegel, ele coloca a vontade como centro, né? A vontade domina. Mas é muito interessante, o Schopenhauer ele tem um poder de elaboração, né? De argumentação absurdo. Quando você lê isso aqui, você sai mais preparado, você sai com uma transformação ali, a sua capacidade de elaboração, ela se eleva. E já no caso aqui do nosso brasileiro aqui, o Danilo Gomes, que tem um alcance aí considerável no mundo lusófono, ele que tem uma presença aí considerável na mídia, como criador de conteúdo, né? É uma obra mais
é uma obra mais assim de uma obra mais de incentivo, né? Uma obra que te provoca a viver, né? É uma experiência mais existencial, de vivencial, né? Que você vivencia. Ela é uma obra, não é uma obra densa, é uma obra de palavras simples, de pensamentos simples, não é uma obra de pensamentos muito analíticos, muito mirabolantes. Ah, ele usa uma linguagem bastante acessível, bastante acessível. Então, se você não se sente muito motivado a lidar com uma obra tão tão potente, né, analítica, ah, que exige tanto intelecto como a obra de Schopenhauer, você pode simplesmente apreciar aqui, ó, no Kindle, melhor ainda, ó, a leitura no Kindle é muito fácil, é muito bom de ler. Você pode ir para Um Poder chamado Persuasão, do Danilo Gomes. E é muito bom, viu? Eu gostei muito dessa obra do Danilo Gomes. No Kindle é uma leitura fluida, né? Muito fluida. E claro, eu imagino que até no papel seja uma leitura fluida. E essa obra do Danilo é uma obra que mexe mais com o seu espírito, né? É uma obra que, né, mexe mais com o seu espírito, né? Que te motiva, né? A ser, a buscar, a viver em certo grau a sua intelectualidade, sendo um agente de, de, de razão, de inquietação, de argumentação, né? Mas não nesses moldes, não nessa proposta tão, tão, tão analítica, tão profunda, tão cheia de técnica do Schopenhauer, né? Então claro, você pode querer ir para o Schopenhauer, afinal é um dos filósofos aí que estão aí na história, né? É um dos filósofos aí, né, que do iluminismo para cá, né? É um filósofo aí do finalzinho do iluminismo, né? Do finalzinho da era iluminista, esse filósofo alemão, ali que duelava com Hegel. Você pode, claro, deve conhecer a obra de Schopenhauer, mas eu aconselho muito, sugiro bastante que você dê atenção, procure dê atenção à obra do Danilo Gomes, esse autor ainda jovem, né? Ele nasceu em 1992 e ele está aí na casa aí dos seus bem abaixo dos 40, ainda está abaixo dos 40 anos, né? Então é um autor que conversa bastante com essa nova geração, né? E eu me senti muito motivado com a obra do Persuasão, né? Um Poder chamado Persuasão, do Danilo Gomes, ao passo que munido da técnica do Schopenhauer, né? Então o espírito do Danilo Gomes e a técnica, o poder, né, de traçar argumentos, de propor e negar, de convencer, do Schopenhauer. Schopenhauer, ele trabalha com a questão da vontade. Então veja, ele traça argumentos, ele traça estratagemas tão poderosos porque ele reconhece o poder da vontade no ser humano. A vontade é um elemento poderoso, poderosíssimo, pelo qual nós alcançamos camadas,
sentidos, significações, e chegamos a argumentos, e também podemos invalidar argumentos de acordo com o poder da vontade. Então eu indico as duas obras para você. E essa é a minha análise de hoje, são as minhas sugestões para você hoje, e vamos ler.